Eu começo? Começa. Eu mandei pra ele, não viu. Não, mas eu posso começar se você preferir. Não, Tá. fosse só uma abertura. Acho que é importante a fala de vocês. A casa, né? Você está nos recebendo. Sim, então eu agradeço a presença de todos e todas. Meu nome é Ricardo Alvarez, sou vereador aqui de Santo André. Desculpe o atraso, nós estamos constituindo uma frente de esquerda aqui em Santo André. E teve uma reunião da coordenação da campanha do PT, PSOL e outros partidos. Eu estou na coordenação. E a reunião achei que fosse uma reunião rápida, não foi demorada, mas estamos a cada dia que passa consolidando ainda mais a chapa PT na cabeça de PSOL e vice aqui em Santo André. Então peço desculpas, estava lá e saí, fiquei enroscado aqui no trânsito, demorei um bocado para chegar. Então queria pedir desculpas pelo atraso e agradecer a presença de todas e todos, e queria agradecer principalmente a Silmara, que tem feito um trabalho importante no desenvolvimento da atividade dela, inclusive na pesquisa, na universidade, em defesa do SUS, né? E promover esse debate. Também sua presença por ter colaborado e vir conversar aqui com a gente, trazer experiência, né, de Cuba, da medicina cubana, e de certa maneira o que teria sido do Brasil não fosse a presença do Estado na saúde e com o SUS no momento de pandemia, né? Em Cuba, como a gente tem uma saúde que é um exemplo para o mundo, para a América Latina, teve uma polêmica recente não, vem desde a posse do Bolsonaro, que houve um ataque aos médicos cubanos, né, aqui no Brasil. Em Santo André, por exemplo, nós tínhamos médicos cubanos atuando na periferia, aqui em Santo André. Até hoje, digamos assim, completar o quadro de médicos no atendimento, em especial no atendimento básico aqui em Santo André, é um problema, porque é um rodízio muito grande de profissionais, né? Tem todo um custo fazer concurso, fazer o edital, fazer a prova, determinar a classificação, contratar, coloca para trabalhar na unidade, passou 2, 3, 4, 6 meses, eles mudam arranjam um outro emprego, fica vago, novo concurso. Então é um problemaço isso, mas os médicos cubanos vieram, permaneceram nas unidades e mantinham uma relação de proximidade muito grande com a comunidade. Então tinha digamos assim, uma relação de proximidade, de confiança no atendimento muito grande. Aí vem Bolsonaro, e o Bolsonaro tripudia a presença dos médicos cubanos, que aliás é até uma mentira, né, falar que é médicos cubanos, porque eram médicos espanhóis, né, médicos portugueses, médicos cubanos, médicos latinos. O programa era muito mais amplo, né, mas como Cuba tem um papel fundamental na medicina, então muitos cubanos vieram para cá. E Santo André perdeu médicos cubanos, né. Quero fazer um relato aqui, irônico até. Em fevereiro desse ano, ou março, eu tive uma reunião com o secretário de Saúde, né, que agora é o candidato do prefeito a prefeito, né, o secretário de Saúde, o Gilvan, e nós conseguimos emendas parlamentares com o deputado Ivan Valente na área da saúde, e eu fui conversar com ele sobre a implementação dessas emendas, né? Então nós queríamos que as emendas fossem para onde o deputado destinou. E aí no meio da conversa, ele falou assim para mim, achei engraçado, né? Porque é o que eu vou falar aqui agora. Ele falou assim para mim, inclusive o governo Lula estava retomando o programa do Mais Médicos, né? E ele falou assim para mim, nós reivindicamos 34 médicos e já vieram 14, ele falou, né? Ele falou assim para mim, mas nós estamos na lide para trazer mais médicos do programa Mais Médicos para Santo André. Ele contando para mim. E esses médicos já estão todos alocados onde nós temos maior carência. Eu falei, onde que tem maior carência? Eu já sabia que é na periferia, né?
Ele falou nas áreas mais carentes, nas áreas mais pobres, né? Aí ele falou isso e depois ele falou assim para mim, mas ó, não espalhe isso aí não, estou vindo médico, eu estou pedindo mais médicos cubanos aqui, porque senão os bolsonaristas vão comer meu fígado. Ele falou, olha só, ele falou assim em tom jocoso, né, na hora, mas no fundo era isso. Ele precisa do serviço, mas politicamente, né, tem toda uma construção da direita de ataque a esses médicos, né? Então, Santo André voltou a ter a presença de mais médicos aqui, né? E que a gente considera fundamental. Inclusive falei para ele naquele momento, né? Nós defendemos o programa Mais Médicos, ele prestou um serviço aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. E porque defendemos o SUS, né? Porque defendemos o SUS. O SUS é um programa que tem que ser valorizado aqui no Brasil. Todas as nossas ações aqui na Câmara estão sempre na linha de valorização do SUS e contra privatizações, terceirizações, quarteirizações que estão acontecendo aqui em Santo André. Hoje nós temos na composição do quadro de profissionais da área da saúde de Santo André, a quantidade de profissionais que não são concursados é muito grande. É muito grande. Então, a gente vê isso como problema nessa questão da valorização. Enfim, o programa de saúde da família, ele pressupõe que você tenha uma relação de proximidade com o profissional da saúde e a comunidade, né? E se você tem rodízio nos servidores públicos, essa proximidade vai se perdendo. Então, obrigado pela presença, pela oportunidade de debate, e termino dizendo que nós protocolamos aqui na Câmara há 10, 15 dias um projeto que nós construímos junto com a Silmara, que é o projeto de criação de uma comissão, né, relativa aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, porque Santo André, não só Santo André, mas Santo André com o governo tucano, não tem hoje um mecanismo de produção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, ligada à discussão que se faz no mundo inteiro com a ONU, e muito mais de participação popular na gestão desse programa e de avaliação da implementação desse programa. Então, nós apresentamos o projeto aqui, não é fácil a gente aprovar nada, porque somos oposição ao prefeito, não é fácil aprovar nada aqui na Câmara de Santo André, mas a gente pretende fazer o debate, né? Então, o projeto está tramitando, eu não olhei lá o trâmite dele quando ele entra para votação, mas provavelmente vai ficar para o segundo semestre, ao que tudo indica, também na metade de maio, né? Vai ter mais um mês e meio, deve ficar para o segundo semestre, mas é um projeto que a gente pretende forçar o debate aqui na Câmara, e o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Essa questão da emergência climática mostra que nós temos que mudar a matriz da gestão pública, né? Aquela coisa de você pensar o meio ambiente separado da gestão urbana, dos serviços urbanos, da saúde, né? Hoje tem estudos que mostram que o desenvolvimento da Covid tem a ver diretamente com as alterações nos biomas, né? O que provocou mudança aí no espalhamento das viroses, o espaço que elas viviam. Então, a gente tem que pensar uma gestão pública que seja, digamos assim, multifacetada, né? Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles partem dessa premissa, né? De uma visão mais ampla, uma visão mais holística da gestão pública, que a gente não está acostumado a fazer. Normalmente, a gestão pública tem as caixinhas, né? Saúde não fala necessariamente com educação, que não fala necessariamente com assistência social, meio ambiente, mobilidade, e acho que a gente tem que virar essa chave, né? Pensar uma gestão mais integrada. Então, agradeço a Silmara, encontrei a Silmara hoje no mercado fazendo compra também, e falamos rapidamente lá, ela saindo, pagando as compras e eu entrando, falamos rapidamente sobre isso, mas é um projeto que ajuda no sentido de a gente pensar de maneira integrada a cidade, né? A gestão urbana e as políticas públicas. Então, agradeço a presença, passo a palavra a Silmara, se você dá continuidade aqui, e obrigado pela presença.
Obrigada, Ricardo, obrigada por essa abertura, né, importante que você fez, trazendo a gente as informações, atualizando a gente, né, sobre a agenda da cidade e aí o movimento que vocês vêm fazendo. Agradecer a Câmara, né, agradecer o seu gabinete, a sua equipe que tem dado atenção ao trabalho nosso com a pesquisa. Isso é muito importante, um gabinete sensível com essas questões, né, a porta aberta para a gente, né, poder fortalecer em outras instâncias a valorização da ciência, porque é isso, né? A ciência também que foi tão atacada nos últimos tempos, né? Como algo não importante, né? E a gente sabe da importância que ela tem para as políticas públicas, né? E a gente tem esse espaço com você aqui com a gente, é uma honra, Ricardo. A gente hoje teve reunião com o Ministério da Saúde e tal, falamos do projeto de lei, falamos, né, que você abraçou essa causa aqui para a gente acompanhar, fazer mais esse controle social, tentar, né, fortalecer essa participação, fazer esse controle social aí, olhando para a Agenda 2030. E a presença da Yarlenes aqui, né, da Yarlenes aqui com a gente, também acho que é uma oportunidade e tanto. A gente passou o período da pandemia, eu também vou fazer um relato pessoal, naquele momento que a gente estava no isolamento, né, a gente dando aula, né, pela internet, fazendo tudo online, né? Aí, de vez em quando, o ex-presidente, né, inominável e inelegível, ele fazia algumas falas inúteis naquele período, né? E a gente saía na janela, bater panela e, né, manifestar, né, a dor de ter um governo genocida e ver as pessoas morrendo por negligência e irresponsabilidade de um governo onde fragilizou demais as ações do Ministério, né? E a gente teve um resultado catastrófico, né, em nosso país. Se não fosse a luta de técnicos dos Ministérios da Saúde, da referência que a gente tem, né, de imunização, a gente tem um plano nacional de imunização que é referência mundial, né? E se não fosse isso, né, e entidades como a Fiocruz, né, a Jaiane está representando a Fiocruz aqui, também na nossa pesquisa, né, a gente manifestava isso, né, nas janelas, e aí as pessoas gritavam pra gente, vai pra Cuba, xingando. Aquela hostilidade, né, Davina, que você falou, preocupada com essa conversa, né, essa hostilidade é uma disputa mesmo, né, de mentalidade, de narrativa que a gente faz, e por isso a importância dela vir e da gente perguntar para ela, você está fugindo de Cuba, por isso que você está aqui, né? E a gente gritava, vamos para Cuba sim! E a gente gritava, vai estudar! Olha que jeito chique de você xingar outra pessoa. Vai estudar, vai para Cuba, vai estudar! E aí o Eduardo, que também é na pesquisa, meu companheiro, ele também coordena a pesquisa, ele já está chegando, ele que estava na reunião com o Ministério da Saúde, ele falou assim, vamos para Cuba então. Nós não fomos para Cuba, né? A gente estava em isolamento do Covid. E escrevemos um artigo para o Jornalistas Livres sobre a pandemia em Cuba. Entramos para pesquisar, vamos ver como que está Cuba. Escrevemos um artigo para o Jornalistas Livres sobre a pandemia, o enfrentamento da pandemia em Cuba. Tá vendo que coisa inspiradora que é? Eles vão para Cuba, a gente fala, então vamos para Cuba para ver como é que tá. Então vamos para ver como é que tá, né? E aí a gente falou, então vocês vão estudar, né? Vão estudar para não parar, né? De tanta ignorância que a gente viu e confrontamos, né? Nesse período que veio à tona, né? Então, assim, agradecer ao CNPq, que é o CNPq que está financiando a pesquisa, não esse evento especial, mas o CNPq está financiando uma pesquisa que nós executamos. Eu estou aqui representando, sou Silmara Conchão, representando a Faculdade de Medicina da ABC, e o CESC, o Centro de Estudos de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da ABC, e nós estamos executando, juntamente à Saúde Pública da USP, essa pesquisa de Covid na favela. E junto com todos aqueles parceiros que vocês viram no convite da Jailenes, né, e parceiros aqui da região, e também, como eu já falei, já mencionei, a Fiocruz, o Coletivo NASA, que vocês conhecem daqui, né, que tem algum tempo aqui, que trata a questão da ação jovem, a questão ambiental, né, bem bacana, que tem projetos interessantíssimos aqui. Agradecer a Federal do ABC, a Saúde Pública da USP, a comunidade do Morro da Quibom, que é onde a gente executa a pesquisa,
Aliás, nós estamos no Morro Taquibon há 6 anos, né, com os alunos. Construímos um espaço lá, Secran, Centro Cultural da Resistência Andreense. Era um barraco, a gente usava o barraco com os alunos da faculdade, fazendo extensão universitária, projeto Rondon. A gente usava o barraco e aí depois o barraco foi destruído pelas, né, emergências ambientais, as chuvas, os temporais. Aí construímos um galpão, né, com apoio, né, sociedade civil. E a gente sabe que a gente está falando de um lugar onde a gente está pesquisando, a gente sabe do quão é abandonado, né, pelo poder público. E é muito interessante que essa pesquisa, a gente, Covid na Favela, que a gente está, né, que está vinculado, o projeto de lei, que está vinculado à vinda da Jarlenes aqui, que está vinculado a gente, né, fortalecendo a nossa parceria, agora a Câmara parceira também, o seu gabinete parceiro também dessa pesquisa, é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo 10 trabalhos, né, dentro desse guarda-chuvão Covid na Favela, 10 trabalhos de pesquisa, com todas as faixas etárias. Nós vamos pesquisar educação, qualidade de vida, nutrição, saúde mental, organização comunitária e a história das favelas em Santo André. É bem interessante, viu, Ricardo? Que vocês, muito bom que vocês estejam conosco, porque o resultado vai ser bem importante. Nós vamos produzir materiais, nós vamos trabalhar isso com a comunidade, nós vamos trabalhar isso com profissionais da saúde, né? E entregar um resultado onde a gente vai fomentar política pública, né? Política pública o quê, né? A que a gente busca, que a gente sonha, né? Uma forma inteligente de fazer política pública, com ciência, né? Com a ciência, né? Então acho que vai ser bem interessante, vai ser uma referência nacional. Nós conseguimos aprovar um outro projeto nacional com 12 estados, então essa pesquisa local vai ser o piloto, e agora vai ser o piloto, e agora a gente abre para mais 3 anos de pesquisa, com 12 estados no Brasil, favelas. Então a gente já está dialogando com o estado de Amazônia, Rio Grande do Sul, nós já estamos dialogando com Rio de Janeiro, e aqui, e nós que vamos coordenar, porque nós somos da execução, de novo, CESP, Faculdades Públicas da USP, e nós que vamos coordenar essa pesquisa para que a partir daqui, né, a gente possa reafirmar as dificuldades de que foi a pandemia, o pós-pandemia. E a gente tira por base, né, Ricardo, assim, olhando para Santo André, né, no momento da pandemia a gente tinha 52 mil famílias em condição de extrema pobreza. Durante a pandemia nós aumentamos para 70 mil famílias em condições de extrema pobreza em Santo André. Isso é dado do CAD único naquele período, né? Então aumentou demais e é bom quando a gente consegue trazer não só os números, porque a pesquisa é quanti, mas também quali, mas também a voz das pessoas da periferia. Nós estamos lá, né, e a Arlenes é pesquisadora também, nós estamos lá ouvindo as pessoas, como foi a pandemia e pós-pandemia, como isso impactou na vida daquelas pessoas, para a gente analisar, né, se de fato nossas campanhas, né, de prevenção, as campanhas da vacina, as ações estão chegando, né, alimentação, o básico, né, os direitos básicos, sociais básicos, está chegando até lá, né? E aí a gente analisa, né, como que é furado, né, quando a gente pensa numa campanha para uma população sem pensar nesses segmentos e as especificidades, né? Quando a gente pensa assim, lave as mãos, faça isolamento, mantenha a distância, a gente está falando com quem e para quem, né? Então a gente tem aí um universo a descobrir sobre a pandemia e um universo a descobrir também sobre as experiências dentro desses lugares, que vai trazer muito elemento para a gente pensar o papel do legislativo, o executivo e aprimorar, né, o judiciário, e aprimorar as ações dos 3 poderes para que a gente possa ver essas pessoas vislumbrando uma qualidade de vida melhor, né, no mínimo, né, direitos sociais mínimos garantidos, né. Então era isso que eu queria colocar, né, contextualizar por que nós estamos aqui, é parte dessa pesquisa, essa atividade aqui, certo? Então, e a Jarlenes vem para falar a saúde cubana como objeto de disputa política. Olha que interessante. No momento onde que a gente vê, né, na pandemia, onde a gente vê as pessoas acreditando que o SUS não era um projeto efetivo no início, depois que viram
Depois foram mudando, foi mudando a percepção do SUS, né? Da importância que ele tem na vida das pessoas quando viram a organização das vacinas chegando. As vacinas chegando, as pessoas foram adquirindo um outro status, né, de consciência sobre a importância do SUS. Né? Então, isso foi importante, a percepção, né, de uma camada da população que quem fala mal do SUS é quem não conhece o SUS e quem tem interesse em privatizar o SUS, né, por conta, né, de uma elite que quer privatizar tudo, né, nesse momento que a gente está vivendo. E essa questão das narrativas também, né, do quanto a gente tem que lutar, né, por que a gente tem que perguntar para a Jarlene, você está fugindo de Cuba, Jarlene? Né? Por quê? Porque a gente vive, né, um mecanismo de mentiras que é muito forte também e que decide, né, sobre as políticas, que decide sobre as nossas vidas. Então isso é muito perigoso. E por isso a importância, né, de estar aqui com vocês, né, e estar gravando, né, e a Jarlene está aqui corajosamente, porque nós tivemos uma tentativa. O César, queria agradecer o César também do gabinete, que estava comigo todo esse tempo. Está com dengue, justificou não estar aqui. O César viu, nós fizemos uma live para a Jarlene, né, compartilhar a experiência dela e a gente fazer o que a gente está fazendo aqui. Fomos de imediato, né, o Eduardo, que é o coordenador da pesquisa, fomos de imediato atacados e tivemos que sair, porque a Jarlene não conseguiu, né, nem se apresentar, nem nós. Fomos atacados assim, agredidos. Saímos e hoje estamos aqui, né? Achávamos, né, que podíamos fazer, retomar e temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Obrigada pelas portas, né, abertas para nós, né? Então é isso. E aí eu vou passar, né? A Jarlene convidou, né, dentro do contexto da pesquisa, para que a gente pudesse refletir, né, essa disputa de narrativas, né, que é acerca de Cuba, e apresentar um panorama da saúde cubana com foco no enfrentamento à Covid-19, que é aquela historinha que eu contei anteriormente. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada, eu que agradeço, sim. Enfim, boa noite, meu nome é Jarlene, né? Eu agradeço muito essa possibilidade de ter essa troca, esse diálogo nessas condições de segurança, né? E também porque eu digo que tem sido muito marcante para mim morar no Brasil e me apresentar como cubana, ao ponto de que muitas vezes eu falo sou dominicana, sou de outro país, porque assim, uma coisa que tem me marcado muito essa interpelação constante como cubana, né, que eu tenho vivido aqui no Brasil. Então, assim, como que eu pensei essa fala, essa conversa aqui? Eu pensei, bom, apresentar um pouquinho, né, da minha trajetória profissional. Eu pensei em contar 2 relatos que foram, né, das experiências assim, mais marcantes que eu tive aqui e que justamente trazem essas narrativas sobre Cuba, sobre a saúde cubana, para que isso sirva de pontapé para eu contextualizar um pouquinho essa saúde no contexto pós-revolução e daí passar então a um panorama assim do enfrentamento à Covid-19, né? Porque eu acho que esse enfrentamento ele tem que ser entendido dentro da própria história, dentro dessa própria construção histórica da saúde, num contexto socialista, numa ilha socialista, né, minúscula e continuamente atacada, né? Enfim, então assim, eu me formei em psicologia em Cuba, fiz mestrado também em Cuba e eu vim para cá em 2017 com uma bolsa da CAPES para fazer doutorado interdisciplinar em ciências humanas. No meu doutorado eu fiz uma tese onde eu pesquisei sobre 2 políticas públicas de saúde cubana, a saúde trans e a saúde reprodutiva, e eu fiz uma pesquisa feminista pensando essas políticas, né? Suas potencialidades e seus limites também. Sobretudo porque, inclusive, uma marca dessas narrativas que eu venho acompanhando sobre Cuba é que elas são muito maniqueístas, né? Elas são muito polarizadas entre pessoas que demonizam absolutamente Cuba e outras que idealizam, o que também é um pouco ruim, no sentido de que não deixa entender esse contexto na sua complexidade e da forma rigorosa como ele deve ser entendido. Então, é assim, um maniqueísmo absoluto que é colocado, né, na hora de pensar a saúde cubana. Então, na minha tese de doutorado, eu pesquisei 2 políticas públicas de saúde cubanas,
tentando entender seus limites e suas potencialidades. Depois eu vim para cá, para São Paulo, fazer um doutorado na USP, e aí eu tive a oportunidade de me inserir em uma rede de pesquisadores, também sobre saúde na favela, né? Eles trabalhavam com essa ideia de saúde única, a gente trabalhava com essa ideia de saúde única, né? Pensar a saúde dos ambientes, das pessoas, dos animais também, e aí eu construí também uma pesquisa bem interessante, um diálogo entre feminismo e essa perspectiva de saúde única. E nesse projeto que Silmara comentou, eu estou pesquisando a vulnerabilidade de gênero, né, das mulheres da favela no contexto da pandemia, justamente porque essa questão foi central nessa agenda de saúde da pandemia, o modo como a pandemia ela potencializou as assimetrias de gênero que já são existentes na sociedade, e isso teve impactos para a saúde das mulheres. E uma linha assim, da minha pesquisa tem a ver com entender como a mídia local acolheu essa pauta, né? Então eu tenho feito uma análise do Diário do Grande ABC, um jornal que produz um volume de notícias impressionante, mas que em esse período da pandemia só tem 5 notícias sobre o Morro da Quibon, né? Já aí dá para ter uma ideia como essa população ela é negligenciada dentro das pautas do jornal, e tem sido bem interessante entender esse cenário. Bom, dito isso, eu assim, anotei algumas coisas para não me perder, aí eu vou estar olhando aqui no celular, né, minhas notas. Bom, para começar a falar desse tema que nos trouxe hoje aqui, né, a saúde cubana como um objeto de disputa política, eu achei pertinente trazer 2 relatos que, como eu comentei, né, são muito marcantes do que tem significado viver no Brasil sendo uma cubana, e que mostram o modo como essa saúde é objeto de uma disputa, né? Por exemplo, eu lembro uma ocasião que eu cheguei em Floripa, fui morar em Floripa para fazer o doutorado, e fui num posto de saúde a tomar uma injeção porque eu estava com uma infecção respiratória, né? Aí quando a enfermeira, ela percebeu meu sotaque, eu disse que eu era cubana, ela falou assim, mas Cuba só deu certo em saúde e educação, mas vocês são muito pobres, né? Assim, meu choque mas pouca coisa. Meu choque diante desse tipo de narrativas era não só o fato de elas serem absolutamente rasas, né? Mas ao ponto justamente de considerar que saúde e educação eram pouca coisa. Mas sobretudo quando eu escutava isso, eu lembrava de que eu tinha colegas na minha sala de aula, por exemplo, que principalmente, né, negras, que elas falavam que eram as primeiras da sua família em pisar uma universidade federal, né? E eu comparava isso também com minha realidade de uma família composta principalmente por mulheres negras formadas em medicina, né? Eu tenho 6 primas que elas são médicas formadas em Cuba, e quando eu escutava isso eu pensava, gente, que surto é esse? As pessoas falarem que só deu certo em saúde e educação, quando, né? Que minhas primas, por exemplo, iam poder estudar medicina num contexto como esse que a gente vive aqui, né? Que minhas colegas da sala de aula falavam, não, eu sou a primeira, e eram muito mais novas do que eu, né? Sou a primeira que pisa numa universidade federal. Então, assim, eu achava isso muito surpreendente, esse tipo de coisas. Em outra ocasião, né, que eu estava voltando para Cuba, eu fiz esse trecho Floripa-Guarulhos, e no aeroporto de Floripa, eu estava levando 20 sabonetes na mala de mão, né? Aí, quando eu passei no raio-x, o funcionário ele já tinha olhado o meu passaporte, já tinha visto que eu era cubana. Ele falou, não, tem que abrir essa mala para ver o que tem aí. E, enfim, quando ele abriu a mala, viu que eu estava levando 20 sabonetes, ele olhou para a colega dele, rindo, e falou assim, fulana, olha só o que os cubanos carregam, né? Com um tom super explícito de deboche. Eu perguntei para ele se ele estava rindo de mim do fato de eu estar levando sabonete que eu tinha comprado com meu dinheiro, e que, claro, a gente tem que entender, né, que essa ausência de itens básicos em Cuba, ela é um efeito também do bloqueio dos Estados Unidos. Aí, enfim, quando eu perguntei, você está rindo de mim por isso? Porque eu estou levando 20 sabonetes, né, para meu país. Ele disse, que é muito incomum ver pessoas levando esse tipo de coisas, né? Eu falei, nossa, você não se estranha com os brasileiros que estão estudando medicina em Cuba e que depois vão vir a lucrar com sua saúde? Você deveria estar preocupado por isso, e não pelo fato de que eu estou, né, levando esses itens que eu comprei aqui com meu dinheiro. Então, assim, eu acho que esses relatos, eles são bem, eles expõem, né, muito como né, Cuba ela é alvo, né, desse tipo de narrativas. Então, a partir de aí, eu queria comentar um pouco
a situação do contexto cubano a partir de 1959, que Cuba começa com um projeto socialista, que ele diverge do capitalismo, né, internacional, mas que ao mesmo tempo a gente não pode entender Cuba, né, fora das relações capitalistas, não apenas porque o mundo ao redor ele é pautado por uma macroestrutura capitalista, mas também porque inclusive alguns dos arranjos que têm sido adotados no país como forma de combate ao bloqueio dos Estados Unidos nos situam, né, infelizmente, em algumas lógicas capitalistas. Então, assim, a gente tem que olhar considerando essa complexidade. No que tem a ver com o setor da saúde, né, que foi um dos que sofreu uma mudança radical com a Revolução Cubana, uma das coisas que eu poderia mencionar, por exemplo, é que a saúde ela é marcada em Cuba por uma abordagem preventiva, comunitária, e uma garantia real, né, de acessibilidade, de cobertura universal e de gratuidade. E quando eu falo de uma acessibilidade real, quer dizer que no meu bairro eu tenho um médico e uma enfermeira da família que moram no mínimo 2 anos e que, por exemplo, eu chego em Cuba, eu consigo fazer meu exame de Papa Nicolau na minha casa. Porque enfermeira, sim, porque assim, já me aconteceu. Quando eu, assim, na primeira vez, depois de eu estar morando aqui no Brasil, que eu voltei para Cuba, a enfermeira ficou sabendo e ela falou assim, nossa, Yarlene, você está de volta, vamos aproveitar para fazer o exame, né? E eu fiz na minha casa. Então, quando eu penso que aqui eu tenho que pagar, às vezes que eu tenho ficado doente, inclusive recentemente, né, eu paguei um exame do joelho, R$800. Assim, se eu não tivesse essa bolsa nesse momento, eu estaria em cadeira de rodas, provavelmente, né, daqui a um tempo, porque assim, estou lidando com uma perda da cartilagem, aí a consulta no SUS demorava e eu optei por pagar uma consulta particular. Então, quando eu falo de acessibilidade, é nesse ponto que eu tenho assim, profissionais da saúde no meu bairro e que fazem questão de visitar as pessoas, né, de construir uma relação com as pessoas. Isso não é mentira, isso não é invento. Eu assim, posso dizer que eu vivi 40 anos em Cuba essa realidade, né? Então, assim, essa abordagem preventiva comunitária, ela se consolidou em Cuba já na década dos anos 60, 20 anos à frente do resto dos países da América Latina, que começaram suas reformas sanitárias só nos anos 80. Então, assim, quando a gente fala da acessibilidade, de cobertura universal e de gratuidade, esses são pontos assim bem marcantes da realidade da saúde cubana. Um outro ponto relevante que eu quis mencionar foi assim, as mudanças que aconteceram também, né, na saúde da mulher. Cuba é um dos poucos países da América Latina, um dos primeiros, se não o primeiro, se não me engano, que teve, por exemplo, né, a descriminalização do aborto. Então, assim, Cuba, nesse sentido, em comparação com outros países da América Latina, dentro dessa ampla gama de direitos sexuais e reprodutivos, um país que tem o aborto institucionalizado desde 1961. Né? Então, outra das grandes mudanças foi assim, essa ampla formação de profissionais da saúde, de médicos e profissionais em geral, que era inexistente antes da Revolução. Um outro ponto importante da saúde cubana tem a ver com o desenvolvimento da ciência e da inovação como uma prioridade dentro das agendas do Estado cubano. E esse ponto, eu acho que ele foi crucial no enfrentamento diferenciado à pandemia da Covid. Né? Então, assim, um ponto que eu queria trazer antes de entrar para a questão da Covid tem a ver com o bloqueio estadunidense, porque eu acho que entender essa realidade cubana, entender o fato de estar levando bens e sabonetes para minha família, né, passa por poder entender, né, os efeitos desse bloqueio. Bom, com a Revolução Cubana, a gente sabe que se iniciou um processo de desapropriação de empresas e de terras, que eram na sua maioria de cidadãos estadunidenses, e isso motivou, né, a ruptura diplomática de Cuba com os Estados Unidos em 1961. Eu sou uma pessoa que eu já nasci com um bloqueio, eu não conheço outra realidade que não seja o bloqueio dos Estados Unidos, que foi, né, regulamentado em 1961 e que interfere na relação com Cuba de outros países, de Cuba com outros países e que dificulta, por exemplo, investimentos estrangeiros no país. Isso foi mudado muito sutilmente, né, assim, só diplomaticamente, só no ano de 2017, uma aproximação diplomática entre Cuba e Estados Unidos, mas que não mudou substancialmente essa realidade. Com o governo de Trump, foram formalizadas 240 medidas restritivas contra Cuba,
Uma das que mais impactou nas condições de vida da população foi a restrição no envio de remessas, né? Por exemplo, eu estava no Brasil, eu lembro da ocasião em que as remessas de dinheiro pela Western Union elas foram interrompidas, a gente não consegue mandar já mais dinheiro pela Western Union a Cuba, isso foi uma medida do governo Trump. Então, nos anos 90, a gente viveu, né, atravessou um período de uma crise econômica, a partir dessa ruptura das relações com a União Soviética, e as medidas do bloqueio elas se incrementaram nesse sentido, né? Quando Cuba começou, por exemplo, a avançar em relações com outros países, como a própria Venezuela, também foram impostas medidas à Venezuela, em torno de 150 sanções econômicas, e aí também acabou isso impactando o país, né? Bom, isso para entender um pouco o contexto, o que significa o bloqueio estadunidense, né? E desde quando ele existe. Então, assim, no caso da Covid, quando a Organização Mundial da Saúde declarou o estado emergencial da crise sanitária, Cuba já tinha aprovado um plano, né, com alrededor de 500 medidas, porque já vinha se preparando desde dezembro de 2019, quando começaram a ser notificados os primeiros casos na China. No mês de fevereiro de 2020, foi criado um grupo científico destinado a apoiar e a dar subsídio para o enfrentamento da pandemia, e um comitê de inovação para a Covid-19, já em fevereiro de 2020, né, no comecinho da pandemia. Então, no cenário pandêmico, Cuba foi precursora na América Latina e no Caribe em quanto à produção de vacinas, né? Cuba desenvolveu e patentou vacinas, a vacina Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, a Dal e Anvisa, cinco vacinas, né? E Cuba hoje é o único país da América Latina com produção própria de vacina contra a Covid-19. Então, está entre os países com menor número de mortos, né? Foram 8.530 mortes desde que a pandemia iniciou, com uma média diária de uma morte, né? Então, assim, eu acho que assim, teve uma contingência importante em meados de 2001, que aumentaram, assim, 2021, perdão, que aumentaram as internações de casos agravados por complicações da pandemia, e aí em 2021, mediados de 2021, o número de mortes e o contágio se ampliou, né? Nesse período, justamente, que houve um maior número de mortes, o bloqueio dos Estados Unidos ele se recrudesceu. Isso impactou não só aumentando, né, aprofundando a escassez de alimentos, que já caracterizava o país, mas também dificultou, por exemplo, o acesso a combustível, né, que interfere, obviamente, na locomoção, na mobilidade das pessoas. Impactou na compra de ventiladores pulmonares, que Cuba foi impedida de receber, né, essas doações. Cuba foi impedida de receber doações internacionais de equipamentos de proteção destinados aos trabalhadores de saúde, e foi impedida também de receber insumos necessários para o combate à pandemia. Então, nesse contexto de crise, a gente também viveu um recrudescimento desse bloqueio dos Estados Unidos. E isso, obviamente, acabou produzindo tensões na esfera política, né, que as pessoas que culminaram em manifestações populares que aconteceram no dia 11 de julho de 2021. E com um efeito, né, também desse bloqueio, e obviamente também da própria gestão estatal diante dessa crise, né? Enfim, eu acho que é importante eu trazer esse cenário, esse panorama, para a gente poder, né, compreender as determinações históricas, econômicas, políticas que potencializaram, né, essa crise, e que não podem ser compreendidas fora dessas relações. Então, assim, eu quis trazer esse panorama. Acho que a partir daqui a gente pode conversar. Acho que a gente tem, assim, várias imagens, né, que vão nos lembrar da pandemia. De Cuba nunca vai ser um Estado negligenciando sua população, né? Não vai ser essa a imagem que a gente vai guardar como registro da pandemia. Então, era isso. Eu quis trazer isso, e a partir daí a gente pode conversar. Obrigada, gente. Espero que me oportunou tenha... Eu quero falar. Roberto. Se alguém falar assim. A minha pergunta é a seguinte, assim, o que aconteceu em Cuba nos últimos anos, né?
eu estive em Cuba algumas vezes, mas faz muito tempo, e vi, acho que a pior época de Cuba, que era os anos 92, 93, 94, que eram muito difíceis, né, porque tinha caído a União Soviética e o país não sabia que rumo tomar, faltava tudo, faltava peça, faltava máquina, faltava dinheiro, faltava petróleo, faltava tudo faltava. E faltava tudo mesmo, para as pessoas, em casa, enfim, não vou falar isso para você. Mas eu lembro que mesmo nessa dificuldade toda, as pessoas diziam que continuavam tendo assistência médica. A partir de 94, 93, 94, começou a faltar também para a medicina, que era o comentário que as pessoas faziam. Sim. As pessoas procuravam um médico, não tinha o básico, por exemplo, para fazer. Isso eu ouvi em Cuba, não estou inventando nada, não li em lugar nenhum, eu ouvi em Cuba. Faltava o básico, por exemplo, fazer uma sutura. Faltava um equipamento simples de raio-x. O hospital não tinha. Por essas razões que nós conhecemos. De um dia para o outro some o apoio, o bloqueio já tinha décadas de consequências, né? Então, assim, como é que é depois disso? Porque eu não sei, eu voltei mais para Cuba depois de 94. E como é que é depois disso? O que o país fez, o que o governo fez para recuperar a capacidade de atender a população, porque o bloqueio nunca terminou. Exatamente. Bom, uma das coisas que foram Vamos fazer uma roda? Posso falar? Você vai perguntar ou então, você vai... Olha, doutora, eu gostei muito de você falar insistentemente no bloqueio e que agora está exacerbado. Então, eu vivi em Cuba 87, 88, passei 6 meses no Fran País. Dizem que eu operei cobras, eu não sei. Mas enfim, né? Eu tive toda a medicina disponível para todo mundo. Fiz fisioterapia, inclusive com Garcia Marques, né? Garcia Marques. Então, assim, eu fui o ano passado, nessa época eu estava lá, o ano passado. E eu fiquei muito, muito, muito triste. E chorei muito de ver o que o bloqueio faz com Cuba. Então, é sufocante, né? E assim, né? Eu fico pensando como pode os Estados Unidos se proporem, ou se propuserem, né? Não sei, nem sei mais conjugar o verbo, né? Para levar isso adiante como está levando a Palestina, né? E dando todo o suporte para o Netanyahu e tudo mais. Então, como é seu nome? Roberto. Olha só, está muito pior, muito. Então nós levamos tudo, escova de dente, pasta, sabonete, remédio. Então você via com um blister assim, né, na bolsa, mira, tem na medicina e tal, aí você dá, e a pessoa faz assim e beija. E eu fiquei 6 meses no hospital, em 87, 88, que eram os anos de ouro, né? E que ainda existia a União Soviética, né? Existia a União Soviética. Então, gente, é inconcebível a situação que Cuba vive. É inconcebível. E eu vim tomada pelo título da palestra, né? Porque eu falei assim, como é que é isso, né? E todo mundo
que eu conhece o Alvarez, né? Eu disse, não, fulana, Silmara, imagina, Silmara é do PT, é cubana até o último fio de cabelo. É igual a mim, então nós somos iguais. Banófila. Então estamos aí, ó, na mesma parada. Então, doutora, eu estou muito, muito triste e preocupada até onde vai chegar esse bloqueio, tá? E como aquele povo aguenta. Exatamente. Como aquele povo aguenta. Quer dizer, não aguenta, já cansou. Eu tenho amigas que trabalharam aqui como médicas no Nordeste, né? Em Cidadina, né? Mas é assim, é inconcebível, inominável, indescritível, tudo isso junto. E aí, não sei, quando eu falo, eu tenho vontade de chorar também, porque eu vivi aquela Cuba, voltei muitas vezes a Cuba depois de 87, 88, e depois, né, em 91, quando começou o período especial, né, mas não estava tão recrudescido, né, como agora. Então, é muito difícil, gente, viver num país que você vive bloqueado pelos Estados Unidos por gosto. Por gosto, como dizem vocês. Então, gente, é inconcebível. Agora, outra coisa que eu queria fazer um parênteses do aborto. Lá em Cuba não é aborto, é legrado e não tem esse pecado que tem aqui, não é? Então, lá é legrado. Então, qualquer pessoas fazem e, sabe, e tudo bem. Aqui as católicas, pelo direito de decidir, buscaram, né, proteger, né, as mulheres e ainda não conseguiram. Então, em Cuba não tem essa... eu falei para ela, eu vou fazer 82 anos. Presente-se. Mas assim, de vez em quando falha, né? E as pessoas não veem, né, o legrado, outras coisas, outras situações, com tanta coisa. E apesar de tudo, Cuba não tem o ódio que a gente vive aqui, né? Não existe esse ódio tão inflamado, né, que existe entre nós. Então é muito triste e muito obrigada. E que bom que vocês vieram. E a gente precisa de fazer muita campanha de remédio para enviar para Cuba, né? Então a gente tem os contatos, né? Conheço todo mundo de muito tempo, de quando foi reatadas as relações, né, do Brasil e Cuba. Então essas pessoas, alguns já morreram, outros estão aí, né, o Jorge Ferreira, por exemplo. Então a gente tem, né, esse laço. E eu tirei foto com o Fidel e tudo isso. Então eu tive muita sorte, não vou falar que privilégio, né, porque é muito snobismo, né? Mas assim, eu vivi muita coisa boa, positiva, maravilhosa. Adoro os cubanos, adoro vocês. Obrigada. E você fala rápido português, como fala em cubanês. É verdade, né? Eu falo muito rápido. Aí eu estou aqui tentando ouvir, porque eu vi seu meu aparelho. Ai, desculpa. Mas tudo bem, eu ouvi bem. É verdade, eu falo rápido. É isso, gente. Obrigada. E vamos fazer campanha, né? Para mandar. Deixa eu responder. Muito remédio. Eu sou a Davina. Deixa eu emendar. Como é que funciona basicamente o bloqueio na economia? Bom, assim, deixa eu responder a Roberto, né?
uma das coisas, a gente poderia falar do que o Estado tem feito e daquilo que não tem feito, né? Daquilo que é um desafio, que a gente assim tem que criticar. Uma das coisas que aconteceu nos anos 2000 foi esse avanço, né, na construção de relações com outros países, por exemplo, Venezuela, e com empresas hoteleiras europeias, né, que começaram a existir convênios, contratos, como uma forma de impulsar a economia e isso assim, trazer uma melhora no povo, né? Mas aí, enfim, houve assim, a Venezuela, por exemplo, que era um país que era fundamental para a economia e para o bem-estar do povo cubano, ela sofreu medidas, a gente se encontra agora numa situação de muito mais crítica, vamos dizer assim. Eu acho que é pior que o período especial, né? A gente também não pode esquecer assim que no contexto de uma saúde pública também tem pessoas que roubam, também tem pessoas corruptas que roubam os mínimos insumos, né? Porque não é um paraíso, tem pessoas que roubam. Então, tipo, isso tudo vai levando para esse contexto de às vezes não ter o mínimo. Eu, por exemplo, com esse problema que eu tenho no joelho, talvez eu não ia encontrar um equipamento de última geração como aqui, mas eu ia encontrar o ortopedista ali na consulta, com certeza. Eu não ia ter a preocupação de ter dinheiro, de ter que ter dinheiro para ter pelo menos uma avaliação de um especialista. Essa preocupação eu não ia ter. Então, assim, eu acho que, por exemplo, essas mesmas manifestações que aconteceram no meio da pandemia, elas também apontam para coisas que o Estado tem que fazer, construir mais diálogo com a sociedade civil, né? E quebrar um pouco essa postura verticalista de pouco diálogo com a sociedade civil, construir mais alianças com a sociedade civil, porque se as pessoas tomaram as ruas, é porque suas razões tinham para isso, né? Seus desconfortos tinham. E sobretudo porque com essas, por exemplo, as medidas dos convênios no ramo do turismo com empresas europeias, trouxe uma desigualdade para a sociedade cubana. As pessoas que trabalham no setor do turismo têm acesso, né, a recursos que o resto da população não tem. E querendo ou não, isso cria uma desigualdade, né? Isso tem que ser encarado, isso tem que ser resolvido, né? Isso tem que ser olhado. Quanto isso também, né, vai criando e aprofundando desigualdades, né? Então, tem coisas que o Estado tem feito e outras que ainda restam por fazer, sobretudo nessa construção desse diálogo com a sociedade civil, e também tem as pessoas que roubam, né? Os recursos que o Estado disponibiliza para todo mundo e que vem, né, um grupo de pessoas se rouba e aí, né, afeta a população. Então, é isso, como falava ela, né? A situação agora está muito mais crítica, tem muitos apagões, né? Tem uma carência de recursos básicos. Tem uma pessoa em São Paulo que ela tem já uma empresa, que ela, com CNPJ e tudo, que viaja para Cuba levando pacotes todos os meses, né? Eu mando coisas para a minha família, porque, né, é uma forma de contribuir. E, Eduardo, sobre como impacta a economia, assim, o bloqueio eu entendo como uma necropolítica. Como ele funciona, né? Qual é o mecanismo? Não sei se eu poderia explicar isso, mas não sou economista. Eu tenho percepção como pessoa cubana, né, na sociedade cubana. Pode falar, Roberto. Eu ia para Cuba fazer negócio com o governo cubano. Ah, tá. Então, o bloqueio é uma coisa muito simples, um mecanismo muito simples. Uhum. Uma empresa que faça negócio com Cuba não faz negócio com os Estados Unidos. Exatamente, era isso que eu queria falar. Entendeu? Então, por exemplo, a Toyota. A Toyota quer vender para Cuba. Só que se ela vender para Cuba, ela recebe um bloqueio do governo americano e eles têm que escolher entre o mercado cubano e o mercado americano. Mas isso por quanto tempo? Se eles venderem para Cuba esse ano, eles vão ficar uns 2 anos? Eles não vendem mais. Nunca mais? Eles não vendem mais. Mas vender uma vez não pode vende mais. Não, entendeu? Não mais. Então, o que acontece? Naquela época, 92, 93, 94, o governo cubano conseguiu um respiro através de uma casa suíça. E uma casa suíça, um banco que tem metade do dinheiro do mundo, fazia a compra para ele. Então a gente vendia para a casa suíça pagava, essa operação não aparecia internacionalmente como se ela tivesse ido para Cuba.
não entrou dinheiro cubano nisso. Só que o destino da mercadoria era Havana. Então, o conhecimento de embarque saía para a casa suíça fulano de tal, só que para despejar em Havana. O governo americano sabia que aquilo estava acontecendo, mas fazia vista grossa porque também estava se lixando, entendeu? Só que assim, dependendo do que fosse. Se você, por exemplo, tentasse vender um computador para Cuba, não passava. Se você tentasse vender uma empresa para Cuba, maquinário para produzir alguma coisa, não passava. Não. Remédio. Isso, algumas coisas não passavam, entendeu? Então a gente tinha que fazer essa manobra, tinha que negociar com os suíços, só os suíços. E aí eles, pela neutralidade inclusive, e aí nesse trâmite acontecia isso. Tem muitas outras coisas, mas basicamente é isso. Esses hotéis europeus que fazem comércio com Cuba, deve ser mais ou menos dessa forma? Não, eles têm... Desculpa, eu estou atravessando. Sim, não, por favor. Não sou eu que tenho que falar, não, por favor, pode falar. Não tem mais, só se for Varadeiro, né? Não, tem Havana, tem hotel brasileiro em Havana. Tem os Meliá. Não, brasileiro. Tem brasileiro em Havana também. Os Meliá eu acho que são da Espanha, se eu não me engano. Espanha. Também a Câmara de Comércio Brasil-Cuba tem uma influência boa. Por exemplo, Cuba fez as vacinas, 5 vacinas, né? 5. Para Covid e não tinha seringa. Então fizemos uma campanha imensa e ele levou um container de seringas para Cuba, para as pessoas, pela Câmara Comércio Brasil-Cuba. Então, é muito difícil. Eu estava escrevendo aqui para você que eu estava comparando o bloqueio a Cuba, mal comparando, né? Que o bloqueio a Cuba é quase eterno, né? Mais de 60 anos, né? Agora, por exemplo, chegar comida na Palestina, eles bloqueiam a ajuda humanitária, né? Então, Cuba é assim, o navio chegou lá, pode voltar nunca mais, né? Só quem pode entrar em Cuba ou a China ou a Rússia, porque eles não brincam nem com a China, muito menos com a China, né? E a Rússia mais ou menos. Mas olha, é cruel. Gente. É cruel. Eu fico pensando o que seria esse país sem bloqueio. Seria maravilhoso. E eu estaria aqui. Não sei. Então você tem gente pergunta. Não, assim, o Brasil, ele apresentou para mim uma possibilidade, não, assim, de me expandir profissionalmente, sabe? Pelo acesso, assim, eu falo que eu, também por conta do embargo, eu atuava como professora universitária em Cuba. Embargo, e tinha, assim, um limitado acesso à internet. E isso, por exemplo, isso limita o acesso que tu podes ter à literatura, à discussão do campo de estudos onde tu estás inserida. Então, tipo, o Brasil apresentou para mim a possibilidade de eu ter uma abertura para isso, tanto que eu falo que em 14 anos, como professora universitária, eu consegui publicar um artigo. Aqui eu, no meu doutorado, publiquei 5, né? Porque o acesso a revistas, né? A possibilidade de publicação, de aceder a eventos científicos, de ler a última literatura que está sendo produzida, ela também se vê impactada por isso. Então, foi sobretudo por isso, né? Por essa possibilidade do ponto de vista profissional, que eu sinto que eu tenho né, crescido aqui, nesse sentido. Outra coisa, desculpa que eu não sou de falar muito, mas estou me sentindo à vontade aqui. Que bom. Eu sou envergonhada. Mas assim, nos anos 80, né, final de 70, 80, aconteceram os processos revolucionários na América Latina. Então, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, mas Guatemala não vingou e nem El Salvador, mas a Nicarágua sim. Né? Em 83 a gente fez uma viagem para lá, no 4º ano da Revolução Sandinista. E aí assim,
né, existiam esses países, né, e que tinha essa proximidade com Cuba, né? Então, quando vou falar de outra coisa, mas quando nós estávamos na ditadura militar, só o México que não rompeu as relações com Cuba, só o México. E até hoje o México está lá, né, entre a cruz e a cordeirinha, porque está tão perto da Dilma, né, como esteve, né? Difícil, né? Eles não falam Estados Unidos, não. Como vocês falam mesmo? Dilma? Dilma, você disse Dilma, é Dilma. Uma forma, como se ser uma gíria. É uma gíria. É uma gíria. É Dilma, dos Estados Unidos. Dilma com Y. E Fula eu aprendi. Exatamente. Mas enfim, gente, obrigada, desculpa. Não, obrigada a você. A questão do analfabetismo, com todas essas dificuldades, quantos analfabetos tem em Cuba, mais ou menos? Deve ser 0. Oi? Acho que deve ser 0. Não sei. Eu não posso te falar de uma cifra assim exata, mas deve ser ínfima, com certeza. Mas deve ser ínfima. Com certeza, deve ser ínfima. É verdade. Eu não sei se vocês conhecem aquele filme do Michael Moore, documentário, né? Michael Moore, né? Muito polêmico. Que contesta o tempo todo o Império Estadunidense, né? Com seus documentários. E ele fez em 2007 o Sickles, né? Sickles, né? E é muito polêmico também, interessante que ele traz as pessoas, né, para fazer o tratamento de saúde em Cuba, lá dos Estados Unidos, né? Lá dos Estados Unidos, que ficaram com problemas crônicos depois de 2001, do 11 de setembro. Pessoas que tentavam salvar outras pessoas, né? Ficaram com problemas crônicos de respiratória, né? E é interessantíssimo, né? Ele leva todos para Cuba para ter assistência, né? E as pessoas ficam, não, mas não vai pedir o meu comprovante de endereço por conta da universalidade, né, do atendimento. O remédio, onde compra o remédio? Não, o remédio você não compra, você pega ali. Onde que paga? Onde que paga, né? Então, é muito interessante quando você traz também essa questão da estratégia de saúde da família, né? Que aqui, quando a gente traz para o Brasil, que também é uma hiperação do SUS, que deveria ser muito fortalecida, né? E aliviar muito esse trabalho de prevenção que Cuba é de exemplo, né? Mas aqui a gente cria uma estratégia que é para o pobre, né? Mesmo o SUS, na mentalidade das pessoas, é uma assistência para pobre, né? E não é. O SUS é para todo mundo, a estratégia de saúde da família deveria cobrir todos os bairros, né? Porque a gente está falando de prevenção à saúde, né? De promoção à saúde. E que isso ia desafogar, a gente não precisa de hospitais, de mais hospitais, a gente precisa de uma atenção básica forte, né? Efetiva. Eu acho que isso Cuba, o que fez na pandemia, Cuba fez né? A gente pesquisou na época, né? Que a gente escreveu o artigo que eu contei para eles, né? Cuba fez um trabalho assim de cercar 100% de formiguinha de casa em casa, mobilizou as universidades, os alunos das universidades entraram como equipe de estratégia de saúde e cobriu todo o país, né? Então, veja como, né, e na nossa mentalidade ainda tem no imaginário social essa ideia de que estratégia de saúde da família é para pobre, o SUS é para pobre, né? E aí você vem com esse relato de Cuba e você inicia dizendo que suas primas, 6 primas suas, já são formadas em medicina. Sim. Diferencial é educação. A gente tá com vontade de chorar, né? Porque assim, tá faltando tanta coisa lá, isso é muito triste, como a Davina traz, é muito triste a vontade de chorar pelas faltas, mas gente, aqui o que a gente vê nas ruas, né? Nas favelas, de ausência mesmo, né? E nem, ó, tô até com o caderno do Mujica aqui, lindo, né? Ai, que maravilhoso. Olha que ele fala, pobre é quem precisa muito, né? Aqui a gente vê as pessoas que precisam muito, muito, muito. A deriva, a gente chora quando a gente vê um navio que não chega nos países de refugiados, a gente chora.
E aqui a gente vê as pessoas também à deriva nas ruas. E Nas favelas. Falando em Mujica, ele vai estar aqui em Santo André, Não acredito. É mesmo? Sério? na Federal. Mentira! A Federal do ABC concedeu o título de Doutores honoris causa pra ele. honoris causa do Mujica. Puta E ele vem agora no começo de junho. Mas nem divulgaram ainda isso, né? Não Tá divulgaram dando porque... spoiler. Tô spoileando. Ou tá sendo aqui. meio um petit comité. Eu o negócio. não divulgaram porque está com um problema sério de saúde. Então eles estão vendo todo um esquema de... Ele está fazendo, acho que, quimioterapia, sei lá. Também eu Eles estão vejo. vendo todo o esquema, onde ele vai ficar alojado, como ele vai fazer químio, a alimentação dele. Então vocês estão... ainda não divulgaram, mas ele agora, acho que dia 8 ou 9 de junho, ele vai estar na Federal do ABC para ganhar o título, né? E eu queria falar também, aproveitar, hoje quando eu encontrei a Silmar, eu também fui fazer umas comprinhas, né, para casa. E eu tenho eu peguei o hábito, né, eu moro eu estou no meu irmão ali, que eu estou mudando de casa, que é um prédio, mas eu morei 20 anos numa casa, né? E eu tive o hábito de, quando ia no mercado, eu sempre comprava uns pacotes de bolacha a mais, porque na minha casa, dia sim, dia não, alguém batia no portão, tocava campainha e pedia comida. Então, nem sempre você tem alguma coisa para dar, eu dava um pacote de bolacha. Aí eu eu comprei 3, né, da bolacha que eu costumo dar. E eu saí do mercadinho, de cara encontrei um jovem, ele devia ter uns 20, 21 anos, na rua, sentado numa porta de uma loja fechada, né? E ele pediu alguma coisa para mim para comer, né? O rapaz. Aí eu já peguei um pacote, não deu nem tempo de chegar em casa, né? Ali no bar já peguei um pacote de bolacha para ele. Aí ele, um rapaz negro, né? Bonito, um rapaz bonito, dá para ver que ele, assim, acho que foi para a rua há pouco tempo, né? Aí ele falou assim para mim, ele pediu se eu podia dar um dinheiro para ele, né? Mas eu tinha levado só o celular, que hoje eu pago com o celular, né? Aí eu falei, dinheiro não tenho, tem a bolacha, você quer? Ele falou, eu quero. Eu dei a bolacha para ele, né? Aí ele falou assim para mim, puxa, obrigado, você me dá alguma coisa, né? Normalmente as pessoas me ignoram, né? Aquela coisa do apagamento, né? Da invisibilidade, né? Aí eu falei, eu não ignoro você e faça bom proveito da bolacha, né? Aí ele falou assim, puxa, você vê, eu dormia essa semana, né? Ali na calçada, ali no jardim. Eu dormia essa semana. Olha que engraçada a percepção dele, né? Ele falou, puxa, eu dormi aqui essa semana e fiquei com fome, né? Eu passei um pouco de fome, as pessoas me deram algumas coisas, mas o que eu achei engraçado é que aqui, bem onde eu estou, tem um monte de lugar para comer, ele falou, porque tem um monte de barzinho, mercado, feira limpa, tudo em volta, né? Então ele estava assim, ele estava no meio da comilança. No meio da comilança, da bebelança, e ele falou assim, puxa, eu passei fome aqui, mas é engraçado, está cheio de lugar para comer aqui, né? Óbvio que ele não tem acesso àqueles barzinhos lá, mas a percepção dele do monte de lugar para comer e ele com fome, né? E ele não tinha nada, né? E aí quando você falou do bloqueio, né? Para encerrar, eu acho que Cuba é a maior prova para mim de que o socialismo deu certo. Para a direita ele deu errado, né? Mas para mim ele deu certo, porque se não fosse o bloqueio, quer dizer, o país que defende o livre mercado é contra o livre mercado para Cuba. Por quê? Ele rompe a sua doutrina do livre mercado, né? E faz um bloqueio político. Se ele não fizesse um bloqueio político a Cuba, né? O que seria de Cuba hoje do ponto de vista de exemplo para o mundo? Porque não seria só um exemplo na área de educação e saúde, como aquele rapaz do aeroporto, acho que foi no aeroporto que falou para você, né? A enfermeira. A enfermeira, só deu certo só de educação. Mas vocês são muito pobres. É. Andam de ônibus, eu falo essas coisas, andam de ônibus.
Um médico anda de ônibus. Médico anda de ônibus. Então, essa coisa do médico não pode andar de ônibus, né? Então, se não fosse os Estados Unidos bloquearem e impedirem o livre comércio que eles defendem, a situação de Cuba seria evidentemente outra. Né? E eles usam o poder econômico que eles têm. Eles são 25% do comércio do mundo, né? 4 a 4 dólares circulando no mundo de comércio, passa pelos Estados Unidos. Então, eles têm um poder muito grande para bloquear. Então, eles são obrigados a lançar mão de uma medida que ideologicamente eles condenam, que é o livre mercado, fazer um bloqueio político. E se não fosse o bloqueio político, o que seria o exemplo de Cuba já é, evidentemente que já é. Mas o que seria Cuba, né, para a América Latina, em especial para a América Latina e para o mundo, né? Então, eles sabem o que fazem, né? A questão do bloqueio não é uma maldade, né? Não é um desejo assim, que aquele povo se dane e tudo bem. Não, é a questão de Cuba para o mundo. Né? O que significaria Cuba para o mundo não fosse o bloqueio. Por isso que eles são persistentes, né? Na manutenção do bloqueio. É interessante você falar, né, o filme, naquele filme, eu lembro, rapaz, tem uma cena no filme, né, que o plano médico, ele tinha problema na mão, o plano médico cobria por um dedo. E ele teve que escolher. Ele teve que escolher qual dedo ele ia perder, né, até ir para Cuba, resolver o problema dele. Mas o plano de saúde cobria o tratamento de um dedo. Então, na prática, ele tinha que escolher qual dedo você vai perder. Né? Ele falava e ficava olhando para a mão, né? Como é que eu vou escolher o dedo que eu vou perder? Até que o Michael levou ele para Cuba e ele foi tratado lá e não perdeu nenhum, né? Todos foram tratados. Eu acho que Cuba é um exemplo, né? Essa questão, não só da saúde e educação, né? Meu irmão, eu nunca fui para Cuba, tenho uma vontade enorme de ir, mas meu irmão foi para lá 2 anos atrás e ele disse que foi espantado, que ele circulava lá em Havana, né? Muita música, muita cultura, muita bebedeira e tal. E ele falava que ele parava 1h30, 2 horas da manhã, andava nos becos, escuro, assim para baixo, para ir para o hotel, e não tinha absolutamente nenhum problema. E essas mesmas pessoas, né, que falam de bandido bom e bandido morto, que defendem, são contra o aborto, o nascimento a qualquer custo, depois que nasce, vai para a vida do crime, aí defendem matar depois que foi para a vida do crime, né? Mas essas mesmas pessoas que falam vai para Cuba, né, e bandido bom é bandido morto, quer dizer, todos os discursos vazios, sem conteúdo, né, não fazem a mínima ideia do que é a questão da segurança pública em Cuba, que não tem essa exaltação do consumismo, né, que no fundo é isso, né, essa exaltação de uma sociedade do consumo. Né. Então, eu tenho muita vontade de conhecer Cuba, né, pretendo ir para lá. Mas para mim é muito interessante ter você aqui contando de Cuba. E nós fizemos um evento ano retrasado aqui no gabinete, na Câmara, no plenário. Fizemos aqui no plenário, embaixador, esqueci o nome, Carlos, né? Pedro Monzon, né? É o Monzon. Monzon veio, né? Você foi, ele foi embora. Sim, mudou, né? Foi embora. E nós fizemos aqui no plenário em 2022, né, uma atividade do ABC, veio bastante gente aqui também, e o embaixador estava aqui, né, foi bastante interessante. Então, para nós no mandato, vai para Cuba e vem de Cuba para cá, para nós defender o intercâmbio, né, a livre determinação dos povos. E as pessoas falavam para mim, né, esquerda na rua, fazendo campanha, contando o Bolsonaro, se tropicando o Bolsonaro, assim, tudo quanto é canto, quando eles falam, né, vai para Cuba, eu falo, é uma vontade mesmo, você me financiar, se você me financiar, eu iria várias vezes para lá. Né? Mas assim, termino dizendo isso, lamento dizer que eu acho que nós vamos ver momentos mais difíceis, porque você tem uma direita internacional que está muito mobilizada, né? O Trump aponta a possibilidade dele ganhar nos Estados Unidos, né? E o discurso dele, evidentemente, é de combate a Cuba, de aumentar, estrangular ainda mais o país, né? E é ele, com o bolsonarismo no Brasil, na Itália, o fascismo, né? Portugal, que era o pessoal da concertação lá, agora sofreram um baque, cresceu o fascismo, enfim, nós temos
juntar forças e conversar muito, né, e fazer esse enfrentamento com o fascismo mundial, porque o fascismo mundial, né, a lógica dele é o estrangulamento, não só dos países que têm, né, como Cuba, né, que tem alguma um governo que tem uma preocupação social, mas não só os países, mas as pessoas, né, que pensam dessa maneira. Então, muito bom ter você aqui e a gente conversando sobre isso. Maravilhoso. Obrigada, gente. Eu que agradeço, de verdade. Então, tem quanto ano no mundo quer que a gente não falou, né? Exato, muita coisa. Ah, sim. Mas São muitas camadas. Exatamente. Superpostas. Né? É bem forte. É isso. Então, Edu, quer falar alguma coisa? Muito obrigada. Muchas gracias. Obrigada. Gina, imagina. Você é de Havana? Não, eu sou de Santiago de Cuba. Estava falando com ele, qual é que é teu nome? Pietro. Que eu assim, adoro ter vindo para o Brasil, ter aprendido português do Brasil, porque morei 2 anos em Cabo Verde. E aí que eu gosto muito dessa musicalidade, vou falando mais devagar, essa musicalidade do português do Brasil, como por exemplo nessa frase, imagina, que isso? Então, é isso, gente, obrigada. Obrigada. E aí eles que veio de tão longe, né? Veio de longe, em plena sexta-feira à noite, nesse calor, né? O calor ela está acostumada, né? Não, o calor é o que eu queria o tempo todo. Ela está aqui, mas não, ela mora em São Paulo, perto da USP, então é um deslocamento. De trem e de metrô. É mais rápido chegar em Cuba de avião do que Eu também levei um tempão para chegar aqui. Ó, a gente trouxe um presente, né, pro gabinete que legal. Ricardo, e também Obrigado. pro Jalenes. É um livro lindo de fotografias. Lembra do Peito Aberto? Sim. A Vera Golic, que infelizmente ela faleceu, né? E as fotos é do Hugo e toda a história dela. Em defesa da saúde das mulheres com câncer de mama. Doutora Margarida? Oi? A doutora Margarida? Não, Vera Golic. Vera é uma Golic. jornalista que faleceu há pouco tempo e que fez um trabalho lindíssimo, não só aqui na região do ABC, no consórcio com a gente, mas o Brasil afora, em defesa aí da atenção integral ao câncer de mama, autoestima das mulheres, fortalecimento. Infelizmente ela faleceu e deixou esse presente pra gente lá no Sesco, né? E as fotografias são lindas, a história dela é linda e a gente tem essa lembrança dela como de exemplo, né, para nós, para nossa resiliência. E olha a frase que ela começa o livro, né? Eu não vi aqui, não conheço, mas creio que deve ser sobre o corpo da mulher, né? Sim, isso. Aí a frase do início do livro, né? Feio é o que está em desequilíbrio. Muito bom. Obrigada, Silvia, viu? Obrigada, gente, pelo acolhimento. Obrigada, Vamos fazer mais Explicar em síntese como funciona a economia cubana. Nem a cubana conseguia explicar. Psicóloga, né? Psicóloga. Pode parar? Pode. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, gente.